Ia pra lá e ia pra cá, irmão, murmurando aquele hino. E eu fui pra escola. Cheguei na escola e ainda murmurando aquele hino. Uma menina virou pra mim e falou assim: ei, você é crente? Eu guardo esse hino também. Aí ela começou a cantar: a honra, a glória. Eu falei: canta mais porque eu tô gostando. A força, Aleluia, Deus. E o poder ao Rei Jesus. Eu falei: canta mais, canta mais. E o louvor ao Rei. Aquilo foi entrando no meu coração, irmão. Aquilo foi entrando no meu coração. Aleluia, Jesus. E a gente começou uma conversa sobre Deus. Começamos a falar sobre a Bíblia. E apareceram mais 3 amigos, 3 companheiros na escola. E nós começamos a discutir a respeito da Bíblia. Irmãos, eu conhecia naquela época a Bíblia da Testemunho de Jeová. Eu conhecia muito bem. Eu fui criado lá dentro. Irmãos, nós estudávamos, era toda hora. Todo dia estávamos estudando. Lá eram 3 reuniões. E nos intervalos dessas 3 reuniões eu estava sempre estudando. Porque no dia seguinte, quando vinha o dia das reuniões, eu tinha que estar afiado para poder estar lá e poder levantar a mão. Às vezes eu tinha que discursar, às vezes eu tinha que falar alguma coisa lá na frente. Então eu estava sempre estudando, sempre estudando. Eu não deixava de estudar. E houve um momento que aqueles jovens começaram a debater comigo. Não, que o Espírito Santo, ele fala comigo, ele faz assim, eles contando. Eu falei: isso é história. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa. O Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo é um poder que emana de Deus. Faz parte de Deus. E eu peguei, eles abriam a Bíblia. Eu era metido, irmão. Eu nem pegava na Bíblia. Eu falava para eles: abre tal versículo. Eles abriam e lá estava escrito o que eu queria. Abre outro. Eles iam lá, irmãos, e eles ficaram meio perdidos. Aí teve um que Deus, ele sabe como te pegar pelo pé. Ele virou e falou assim para mim: olha, vou te falar só uma coisa. Eu posso não conhecer Bíblia como você conhece, mas eu vou fazer um negócio com você. Chega no quarto da tua casa, dobra o teu joelho e ora a Deus e pede para Ele te tocar. Isso é tão bobo. Ele falou: bobo? Isso não é bobo não. E faço mais. Eu vou 3 vezes na tua igreja. Lá na tua região eu vou 3 vezes. E você vai uma na minha. Vamos ver se o Espírito Santo é uma pessoa ou se ele não é uma pessoa. Aí, Jeová. Glória a Deus. Eu fiquei olhando para aquilo e falei assim: ai meu Deus. Se ele chegar lá dentro, eu tenho certeza, vai ter um ancião daquele que vai pegar em meu pé. Vai ter uma mensagem daquele que vai pegar em meu pé. Ah, rapaz, na primeira. Irmãos, ele foi lá na igreja, lá no Salão do Reino, da Testemunho de Jeová, primeira vez. E ele foi na sequência. Qual é o próximo dia? Ele foi na segunda. Eu acho que ele estava sentindo mal lá dentro, irmão. Aquela religião sorveteriana, como diz o Marco Feliciano. Aquele local gelado. Não podia dar glória, não podia dar um grito, não podia dar um chutinho que eu tanto gosto, irmão. Eu acho que ele estava meio maluco lá dentro já. Ele sentado olhando para aquele negócio. Eu vi que de vez em quando ele passava a mão no rosto assim, ó. E eu falava assim: ele tá entendendo tudo? Ele falou assim: tô. Ele foi 3 vezes, irmão. E aí, quer um estudo bíblico? Não, já tem escola bíblica dominical, não precisa de nada não. Tô tranquilo. Só quero que você pague o que a gente combinou. Eu vim 3 dias. 3 vezes, agora é a tua vez. Vem 3 vezes na minha. Vem 3 vezes na minha. Visita a minha, uma vez. Irmãos, eu enrolei, hein? Porque Testemunho de Jeová não visita outra religião. Testemunho de Jeová não entra em outra igreja. Ele te convida para ir na dele, mas ele não vai na outra. Convida o Testemunho de Jeová, ele te convidar a te passar um convite da Bíblia, na rua. Você pega o convite dele, tira um teu e fala assim: vai também na minha igreja. Eu vou na tua e você vai na minha. Faz desafio com ele, o mesmo desafio que o jovem cheio de coragem fez comigo. E aquele, irmãos, a gente não ia. E eu enrolei ele tudo quanto pude. Até que um dia ele falou assim: ó, vai. Irmãos, eu saí da minha casa. A reunião da Testemunho de Jeová acabava às 6 horas da tarde.
E eu saí naquele dia e eu falei assim, eu vou lá. Aproveitar que eu estou arrumado, falar com meu pai que eu vou lá na praça e eu vou lá, vou fazer uma visita. Ele quer que eu faça uma visita, então eu vou fazer uma visita. E eu fui lá fazer aquela visita, irmão. Sentei lá no cantinho e falei assim, aqui ninguém vai me ver. Eu posso entrar e sair sem ninguém me ver. Irmãos, ali eu comecei. Sentei. Sabe aqueles crentes? Irmão, é incrível. É incrível. Crente, quando ele reconhece alguém que está precisando de Jesus, ele dá logo um brado, irmão. Ele não aguenta. Ele olha aquela pessoa que é usuário de droga lá no cantinho que está precisando de Jesus. Quando ele entra na igreja, que ele vê lá, ele dá logo um salto de alegria. Eita, glória, ele ali, ó. Ele fica maravilhado, irmão. Quando ele olha lá que está aquele macumbeiro que está lá no cantinho, ele sabe que é macumbeiro, que ele olha, ele já fica louco. Ele falou, Jesus, pega ele, pega ele. E se for conhecido, ele vai em cima, dá-lhe um abraço, aquele abraço pentecostal, pega na mão. Irmão, comigo não foi diferente. Nascido e criado nessa cidade. Todo mundo me conhece. De repente, eu sento lá atrás e fico bem colidinho. Bem colidinho, com o pescocinho bem quase enfiando no pescoço, igual uma tartaruga. Aí eu tô bem lá quietinho, daqui a pouco me vem um. Silas, você aqui, rapaz, que bênção! E já foi logo pra cima de mim, eu falei, sou eu que tô aqui. Valeu! Quando esse nem mal saiu, já veio outro. Silas, que bênção, que vitória, rapaz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica à vontade, que essa casa aqui é sua também. Fica à vontade, Deus vai falar contigo hoje. Tá bom, Deus já fala comigo. Meio assim, meio receoso, não entendendo nada que eles estavam falando. Hoje eu entendo. Mas eu não entendia nada que eles estavam falando. E ele vai de novo e vem chegando, a maioria das pessoas que entravam já me conhecia e já ia lá e falava comigo. E eu pensando lá no meu interior assim, tô lascado. Quando eu chegar em casa é dessa vez que meu pai me pega. Irmãos, eu bem ali atrás, começou o culto. Eu era uma pessoa que olhava os hinos da harpa. Eu desdenhava do hino da harpa, irmão. Todo hino da harpa eu desdenhava. Mas o hino 15 era o que eu mais desdenhava. Porque eu conhecia o hino 15. Não sei porquê, mas eu conhecia. Irmãos, eu bem ali naquele lugar, sentadinho lá atrás, de repente me veio uma irmãzinha, bem velhinha, chega lá na frente, abre a harpa cristã, abre no hino 15 e começa. Dá uma pausa aí de novo, daqui a pouco volta de novo. E ela começa assim, ó. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ai, Jesus! Eu comecei a chorar e não sabia nem porquê, irmão. Eu falei assim, tão feio, tão esquisito, mas assim, agora tá tendo alguma coisa de mim que tá sendo tão bonito, irmão. Ai, que coisa esquisita! E eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu olhei pro cantinho assim, tinha um irmãozinho que não tava acontecendo nada com ele. Ele só meteu a mão no bolso, tirou um lencinho, irmão, e me entregou na minha mão. A hora que ele entregou um lencinho na minha mão, irmão, ali eu comecei a chorar mais ainda. Ai, e ela cantando, mas eu surdo me fiz, converter-me. Aí que eu chorava, ai, Jesus! Ai, eu chorando. Irmãos, quando ele terminou, ela terminou de cantar, apareceu Pedro, Paulo e Ruth Lene. Irmãos, aí eles começaram a cantar um outro louvor. Aí eles começaram assim, ó. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Irmão, comecei a chorar mais ainda. Ai! E eu chorando. Não entendia por que eu estava chorando. Daqui a pouco veio um pastor daquela igreja, Pastor Mauro. Pastor Mauro pega na palavra. Ele abre nos evangelhos e começa a pregar a crucificação de Cristo, nua e crua. Ele não fez rodeio não, ele só pregou sobre a crucificação, irmão. E quanto mais ele orava, mais eu chorava. Quanto mais ele pregava, ia pregando, mais eu chorava. Irmão, quando ele fez o apelo, eu já estava todo quebrantado. Estava moidinho, irmão, igual arroz de terceira. Aquele homem vira para mim. Quem quer? Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você.
Eu sei que tem alguém aqui. E eu não levantei a mão, irmão. Eu sei que tem alguém aqui que precisa de Jesus. Venha, venha. Aí começaram a cantar. Eu venho como estou. Eu venho como estou. E eu ouvindo aquele louvor, querendo ir, mas eu não consegui, irmão. Porque eu estava preso ainda. Eu tinha medo. Esperei o culto acabar. O culto acabou, eu fui lá na frente. Falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero aceitar Jesus, mas olha, eu não quero que ninguém fique sabendo. Ninguém pode ficar sabendo que eu estou aceitando Jesus. Aí aquele homem falou assim, não, você tem certeza que você quer aceitar Jesus? Olha, aceitar Jesus não é de qualquer maneira, é algo sério. Aí eu comecei a lembrar de Nicodemos, irmão, na mesma hora. Nascer de novo, para você ver o reino de Deus. E ele falando para mim assim, olha, não é de qualquer maneira. Olha, servir Jesus vai muito mais além de você levantar a mão. Servir Jesus é renúncia. Servir Jesus é abnegação. E eu olhando para aquilo, eu consegui entender todas as palavras que ele estava falando. E eu chorava, Eu quero aceitar Jesus. Ele falou assim, peraí que eu vou chamar o irmãozinho. Eu falei, não chama ninguém. Só o senhor, senão eu não vou aceitar Jesus não. Eu vou embora. E eu parei ali, eu dobrei meu joelho. Ele falou assim, vou chamar só 2 irmãos, um senhorzinho já dali. Aí chamou 2 senhorzinhos. Eu falei, não, esses 2 podem. Esses 2 senhorzinhos não me conhecem não. Pode chamar eles. Chama eles lá. Vem aqui, olha por mim aqui. Dobrei o joelho, irmão. Ele veio. Dobrei o joelho e eles oraram. Irmãos, aquela oração parecia que estava tirando pesos das minhas costas. Parecia que estava tirando fardos de cima de mim. Aleluia. Aquilo era tão gostoso, tão novo. E eu chorava. Eu não conseguia parar de chorar. Mas não era um choro de tristeza. Não era um choro de alegria. Era um choro inexplicável, irmão. Aleluia, Deus. Eu não estava passando a prova, porque meu pai, graças a Deus, recebia muito bem. A minha geladeira era farta. A minha casa, graças a Deus, estava tudo bem. Mas o meu interior era pura e simplesmente religiosidade. Não passava de mandamentos. Assim como Nicodemos. Não passava, irmão, de padrões. Conceitos humanos. Naquele dia, quando eu levantei daquele joelho, eu falei assim, agora eu vou embora, Jesus. Que eu abri o olho, irmãos, a mocidade inteirinha estava em minha volta. A hora que eu olhei, a mocidade toda em minha volta, eu falei assim, morri. Meu pai vai ficar sabendo que eu tive aqui. Todo mundo na mocidade veio me abraçando, seja bem-vindo. Aí veio outro, seja bem-vindo. E veio outro, aí daqui a pouco as irmãs também quiseram se empolgar, entraram no meio do reteté de Jeová e me abraçavam, e falavam em mistério, não entendia nada que eu estava falando, mas eu estava ali no meio. Fui embora para casa sabendo de uma coisa. Eu não podia mais voltar atrás. Eu não entendia o evangelho cristão. Eu entendia a letra. Eu conhecia a letra. Mas eu não entendia nada, irmão. Saí daquele lugar, fui para casa. Cheguei em casa, lembrei das palavras daquele jovem que dizia para mim assim, chega na tua casa e dobra teu joelho para você orar. Dobrei o meu joelho para orar. Irmãos, eu senti logo de cara, quando dobrei o meu joelho, eu senti como que alguém pegou em mim e fez assim, ó. Eu falei, que é isso? Quem me tocou? Se tu me toca de novo! Aquilo me pegou de novo. É o Espírito Santo? Balançou de novo, eu falei, meu Deus! Ele toca! Ele toca! De repente eu olhei para aquele negócio assim. Eu falei, Espírito Santo, se tu é uma pessoa, se tu for Jesus, não me toca não. Se tu for Deus, não me toca não. Agora, se tu for o Espírito Santo, pura e especificamente o Espírito Santo, me toca mais uma vez. Irmão, ele me deu uma sacudida naquela hora. Irmão, na mesma hora eu fui arrebatado. Eu me encontrei acima da minha casa. Eu via como que 2 varões que chegavam.
Eu conseguia ver meu pai, eu conseguia ver meus irmãos, minhas irmãs. Eu vi como que ele vinha com a mão chegando bem pertinho. Só que naquele mesmo tempo que eu estava lá em cima, olhando aqueles dois varões de branco, colocando a mão por dentro assim no meu coração, no mesmo tempo eu estava tão de pertinho, eu abri o olho, eu olhei assim, eu vi aquela mão chegando. Irmão, na mesma hora eu dei um salto, eu dei um grito muito grande. A minha irmã veio correndo. Você teve pesadelo? Você teve pesadelo? E que isso e aquilo? E falando comigo, aí eu deitei no colo dela. Ela fez o carinho, eu já adormeci, irmão. Novamente, me vi fora do meu corpo. Eu estava vendo por cima. Eu não sei se o Senhor arrebatou o meu espírito. Eu não sei se o Senhor me levou até o alto. Eu não sei se era um sonho. Mas eu sei do que eu vi. E eu sei que era muito real. Eu vi como que ele colocava a mão dentro de mim. E ele começava a trocar, irmão. Tirava uma coisa e colocava outra. Tirava uma coisa e colocava outra. Tirava uma coisa e colocava outra. Ele ia fazendo assim, tirava uma coisa e colocava outra. 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 E eu falei assim, Deus, que negócio é esse? Meu pai! E eu não sabia falar Deus naquela época. Naquela época era só Jeová. Jeová, tem misericórdia. Jeová, olha o que está acontecendo. Aqueles homens estão fazendo um negócio lá comigo. No outro dia eu levantei. Eu já sabia. Eu não posso mais ficar em casa. Meu pai não me botou para fora em momento nenhum. Muito pelo contrário. Meu pai queria que eu ficasse lá. Mas meu pai não aceitava que eu fosse evangélico. Não aceitava que eu tinha aceitado a Jesus. Naquele momento eu tive que tomar uma decisão. Eu não queria afrontar o meu pai, estando dentro da minha casa. E o que eu tinha recebido era muito forte. Eu não tinha dúvidas, irmãos, do que tinha acontecido comigo. Eu não conhecia nenhuma doutrina, mas eu sabia que a experiência que aconteceu comigo, aquilo era real. Irmãos, aquilo que Jesus estava falando com Nicodemos, você precisa ver. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Ele estava dizendo isso, que o mundo espiritual, as coisas que acontecem com você, o dia que você aceita Jesus, aquilo tem que te marcar. Tem que te marcar para você nunca mais olhar para trás. Se você olhou para trás, é porque você nunca aceitou Jesus. Ainda você não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Naquele momento, uma coisa notória e mais gostosa. Na mensagem de Nicodemos, aí quando Nicodemos diz para Jesus, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus diz para ele assim, olha, o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário você nascer de novo. Aí já muda a história. Antigamente você aceitou Jesus, agora o negócio era mais profundo. Você precisa aceitar Jesus e ter novidade de vida. Glória a Deus, aleluia. Você tem que viver aquilo que você está recebendo. Recebeu a palavra? Coloque em prática. Aleluia. Recebeu a mensagem? Coloca na tua vida em prática. Aleluia. Ele estava falando para ele, ó, o vento sopra onde quer, vai aonde quer, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de novo da água e do Espírito. Aleluia, Jesus. É necessário, irmão, nascer da água e do Espírito. Tem gente que acha que batismo com o Espírito Santo é bobeira. Irmãos, batismo com o Espírito Santo é necessário para mim e para você. Jesus estava dizendo assim, ó, para mim e para você estava dizendo assim, ó, é necessário nascer da água, é necessário você se batizar. Marcos capítulo 16, versículo 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crê e for batizado será salvo. Ah, mas pastor, aquele bandido que estava ali do lado de Jesus, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não se batizou. Irmão, ali é o caso da pessoa que está à beira da morte.
Não teve tempo, mas reconheceu. Agora, se eu tenho tempo e não mudo meu proceder de vida, não faço de tudo para eu dizer assim: Senhor, eu estou me batizando porque eu me arrependo. Eu me arrependo. Irmão, se você não fizer isso, sinto muito, você vai para o inferno. Deus vivo. Irmão, se você hoje é amaziado, não se casa, irmão, você vai para o inferno. Você tem tempo de consertar a tua vida. Irmão, se você hoje não quer deixar aquele pecadinho que tão de perto está te rodeando, Deus. você vai para o inferno. Jesus forte, mano. Aí nós abrimos lá em Hebreus no capítulo 12. E ele vem dizendo assim, ó, versículo 1. Agora, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com alegria e com propósito a carreira que nos foi dada e nos foi proposta por Cristo Jesus. E olhando sempre para o alvo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, da sua fé, da nossa fé. Irmãos, o pecado está aqui, ó, pertinho. Deixamos agora todo o pecado e embaraço. Está bem pertinho de nós. Novidade de vida. Eu saí da casa do meu pai, irmão. Eu não fiquei de qualquer maneira, não. Eu saí da casa do meu pai e falei, agora eu vou para a igreja. Na igreja tinha três jovens. Três jovens que ninguém gostava muito dele. Era aquele jovem que vivia dando problema. Aquele jovem que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, isso aí não vai dar em nada não. Isso é problemático, isso é chato. Aqueles três jovens, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu fui morar lá do outro lado da cidade. E a igreja do lado de cá. Eu congregava na Rua 10 e eu morava lá no Jardim Nova Era. E eu morava lá na Ladeira Manuel Neto. Todas as casas da onde eu morava eram uma bênção, irmão. Mas a minha casa era a única que chovia dentro. Era incrível aquela casa. Ô casinha abençoada. Ela chovia, gostava de chover dentro. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou pra lá, eu não tinha dinheiro, eu ia a pé, irmão. Eu ia a pé e voltava a pé. Quando eu estava quase desanimando, eu ia em todos os cultos. Eu ia no discipulado, eu ia na escola dominical, culto de doutrina, eu ia no culto público, eu ia no culto de domingo, eu ia na consagração, e tudo a pé, irmão. E não tinha dinheiro, e eu era alegre, eu ia todos os dias. Teve um dia que eu comecei a me desanimar, apareceram três jovens, e falaram assim, eu vou passar aí junto contigo, aonde você for, eu vou com você. Aonde você mora? Eu falei, eu moro lá no Costa Verde. Tá bom, a gente vai com você até lá e depois a gente vai lá te buscar pra você vir pra igreja. E eles iam, irmão, todos os dias. Todos os dias. Havia uma amiguinha minha da escola, a que cantava pra mim o hino da Aline Barros. A que cantou, ela virou pra mim, ela soube que eu não tinha dinheiro. E que eu estava passando muita dificuldade, eu estava mais de 2 semanas sem comer direito. Comia quando eu ia na casa de um irmão visitar. Irmão, já ia de propósito visitar na casa do irmão, porque não tinha comida na minha casa. Eu não tinha comida. Eu ia na casa do irmão, chegava lá e falava assim, irmão, vim te visitar, aprender um pouquinho da Bíblia. Eu não chamava para orar porque eu não estava acostumado. Isso não chamava para orar. Mas eu falava para ele assim, eu vim aprender um pouquinho da Bíblia. E sentava lá, irmão. Às vezes eu chegava lá, era 9 horas da manhã. Eu só saía de lá 2 horas da tarde, depois que ele serviu o almoço. Comia da palavra e comia o rango. Eu não saio daqui enquanto Jesus não me abençoar. Eu estava guerreando ali, igual Jacó guerreando com o anjo. Só te largo depois que tu me abençoares. E eu ficava, irmão, eu fiquei lá. Aquela irmãzinha ficou sabendo, ela levava para a escola uma marmitinha com comida todos os dias para mim. Chega em casa, tem que esquentar. E levava, eu pegava aquilo, ela botava dentro da minha mochila, na hora que ninguém estava vendo, para eu não ficar com vergonha. Eu já sabia, pegava aquela comidinha e ia embora para casa. Eles estavam zelando por mim. Às vezes você vê um novo convertido passando dificuldade dentro da igreja. E às vezes você não tem coragem de chegar para ele e perguntar, está passando uma dificuldade? Está passando alguma coisa na tua casa?
Irmãos, quer ver alguém ficar bem moído? Deixa ele com fome. Irmãos, eu nunca tinha procurado serviço antes, eu nem sabia como, mas eu estava procurando do meu jeito. Quanto mais eu procurava, mais sem serviço eu ficava. Eu ia para lá, eu ia para cá, e procurando serviço. E aquela menina levava comidinha para mim, até que um dia ela não pôde mais levar. Irmão, eu ficava às vezes uma semana sem comer. Às vezes eu ficava lá, sentado, olhando para o tempo, e eu falava assim: Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? O Senhor vê que eu procuro serviço e eu não consigo. Só que eu não acreditava naquele poder de Deus, aquelas coisas que acontecia toda. Um belo dia alguém estava falando sobre jejum na igreja. E eu virei para ele e falei assim: ficar com fome é coisa de bobo. Esse negócio aí não precisa fazer isso não. Eu não vou ficar nunca sem comer num propósito que não vai servir de nada. É só você chegar, me ajoelhar e Deus vai me ouvir. Se eu orar, Deus vai me ouvir. E Jeová vai me atender. Irmãos, Deus me fez ficar com fome. Todas as portas se fecharam. E eu sabia que tinha sido Deus que tinha fechado aquelas portas. Um belo dia eu estava dentro do meu quarto e eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar comigo assim: esse jejum que eu fiz você passar, amanhã de manhã você verá o resultado dele.